O filme The Flash vai ser lançado em novembro e hoje eu vou mostrar para vocês como seria essa trilogia. Então agora, vamos ao vídeo. E aí, seus velocistas, aqui é o André e bem-vindos a mais um vídeo da Speed Force. Bom, eu adaptei duas HQs mais épicas do Flash para essa trilogia, tá? E a primeira trilogia é o filme normal dele, que vai ser lançado esse ano. A segunda trilogia é chamado de The Flash Supremacia do Tempo e a segunda é Guerra em Dois Mundos, tá? The Flash Guerra em Dois Mundos. Mano, tipo assim, mano, quando eu meio que planejei tudo isso, cara, eu gostei demais, né? Porque como eu sou bastante fã do Flash, e eu li alguns quadrinhos dele, né? E tipo assim, eu terminei recentemente uma HQ, né? Tipo, meio que uma minissérie de 11 edições chamado DC Renasce, né? Onde é o Flash renascido, né? Depois 952, onde apareceu o Wally de novo, depois apareceu o outro Wallace, que não é o meio que tipo, não é irmão da Iris, né, por causa que nos quadrinhos ele é meio que se fosse um sobrinho de um outro cara que era muito importante. É uma coisa de louco essa parada de velocista, de linha do tempo. Mas se vocês quiserem que eu traga um outro vídeo, né, falando toda a linhagem do Flash, toda a família que tem poderes de velocidade, mano, comente aqui embaixo sobre isso, tá? Então é isso, galera. Então agora vamos continuar. Bom, esse primeiro filme vai adaptar duas HQs, tá? Que é Flashpoint e Ponto de Ignição, tá? E basicamente como seria esse filme? Tipo assim, o Barry ele vai correr no futuro e tal, né? Por causa que ele queria voltar para salvar a sua mãe, né? Mas ele sabe que no futuro a sua mãe morreu, né? Então por isso que ele volta no passado. E aí é o seguinte, quando ele volta para o passado, ele mudou a linha do tempo. E aí, por enquanto, ele não percebe nada que ele tá errado, né? Depois ele percebe que o Batman do Ben Affleck não é mais ele, que é do Michael Keaton, e agora tem uma super mulher em vez do Superman, né? E depois ele vê que tem aquela guerra entre os Atlantes versus as Amazonas, né? Que o Aquaman tá lutando contra a Mulher Maravilha, né? Por causa que tem rumores, que eu já fiz até um vídeo sobre isso, né? Contando que sim, teremos uma guerra nesse filme, né? É há rumores, não está confirmado. E depois aparece o Flash Negro, né? Por causa que vai aparecer um outro Barry Allen e provavelmente ele pode morrer em alguma batalha de Amazonas versus do Atlantis, e aí ele pode morrer e depois no final do filme ele pode ser meio que uma adaptação para o Flash Negro, né? Por causa que nos quadrinhos o Flash Negro já virou sim o Flash, né? Por causa que o Flash já morreu e a Força Federação pegou a energia que o Flash usava e aí colocou nesse fantasma do tempo, assim, como se fosse um policial do tempo, né? Igual na série que já aconteceu diversas vezes. Bom, para o segundo filme eu adaptei a HQ Guerra dos Flashes, onde o Flash e o Wally West estavam lutando contra o Flash Reverso, que lá se chama Professor Zoom, que se chama outro nome, que é o Hunter Zordon, que estava lá na série de The Flash, né? Como só Zoom. E essa daqui é uma HQ muito preferida minha, né? Porque muita gente gosta dessa HQ, né? Quem leu, né? No caso, eu já li essa HQ através em vídeo, né? Porque eu não achei nenhuma internet para vender, porque eu achei bem difícil. E eu comecei a ler um cara que tava meio que explicando em vídeo, bem direitinho e tal. E tipo assim, por isso que tipo, ela é uma das minhas preferidas também, né? E para quem não sabe, uma curiosidade é que o Wally West ele já foi sim nos quadrinhos antigamente mesmo, né? Antes do Barry morrer na crise, né, virou o Flash, né? Por causa que quando ele morreu, né, na crise, o Wally West já estava morto, né? Por causa que ele foi apagado da existência. Ele só meio que reapareceu quando foi lá nos Novos 52, após 52, né? Quando foi o Renascimento, onde apareceu o Wallace, que é o outro Kid Flash, que é meio que uma inspiração da série. Então, tipo assim, mano, esses velocistas, cara, são incríveis. Eu amo, tipo, personagens velocistas, né? Eu amo bastante, né? Por causa que, tipo, eu gosto bastante do Flash, mano. E qualquer personagem que meio que segue meio que a inspiração do Flash, cara, eu vou gostar, né? Porque recentemente, cara, teve vários novos velocistas que se inspiraram no Flash para virar um velocista. Isso que eu achei incrível. E aí quando o Wally West ele tava, né, meio que voltando à vida depois do renascimento, daí entra a minha parte da criação, né, que eu achei bem legal. E eu fiz uma coisa diferente, né, porque eu peguei um pedaço, né, lá das HQs do Flash, né, eu misturei um pouco da HQ do Flash, Guerra dos Flashes, e eu meio que criei um pouquinho, né, por causa que, tipo assim, mano, basicamente, lá nas HQs do Flash, né, dessa Guerra dos Flashes,
meio que explicou um pouco que o Kid Flash, que é o Wally West, ele estava voltando à vida, né? E aí ninguém sabia quem ele era mais, né? Por causa que foi mudada a linha do tempo, né? E ele também estava procurando os seus filhos, né? E aí, como os seus filhos foram apagados, também ninguém sabia quem era. E aí veio um outro vilão, assim, né? Não lembro quem é, não sei se era um velocista ou era o professor Jun que falou pro Wally West que, tipo assim, ele tinha que fazer aquilo para os seus filhos voltar. E aí depois eu meio que inventei, né? E depois eu falei o seguinte, que se o Wally West voltasse, né? E teria várias coisas ruins que ia acontecendo, e isso aconteceu, né? Eu escrevi no meu roteirinho, né? Que eu falei basicamente assim. E aí o Wally West, ele voltou no tempo, o Barry viu que ele estava conversando com o Flash negro e tal, estava meio que manipulando ele. E aí o Barry estava tentando impedir o Wally West de mudar a linha do tempo. E aí o Barry não conseguiu e ele mudou. E aí quando o Wally West mudou, por enquanto não tinha acontecido nada e tal, né? E aí, né, apareceu na visão dele, né, tipo assim, várias linhas do tempo, assim, concorrendo na mesma linha do tempo, tipo assim, Flash de outros mundos lutando contra o outro, apareceu o paradoxo, né? Eu meio que inventei isso na minha cabeça para ficar uma coisa bem de doido mesmo, que eu quero coisa maluca nesses filmes. É claro que isso nunca vai acontecer, mas quem sabe um dia poderia acontecer. E aí depois o Barry vai lá, né, encontra o Wally West e aí o Wally, né, ele meio que desculpa o Barry, falando, não deveria fazer isso, e agora é só esperar o que vai acontecer, entendeu? Basicamente, é aqui que termina a segunda parte do filme. E aí quando o Wally West, ele tava pedindo desculpa pro Barry, né, aparece mais uma vez, né, o Flash negro meio que enganando eles para ir no museu, né, por causa que como eles são arqui-inimigos nessa história, né, o Flash que era o Barry Allen, o segundo que morreu nessa batalha que eu inventei, né, ele chamou os dois lá para ir lá no Museu do Flash, que eu inventei agora nesse filme, que vai ter sim o Museu do Flash. Eu gostei na minha mente quando fiz isso. E aí do nada eles meio que enganaram, ele enganou meio que os dois, meio que mostrando para os dois que tem o paradoxo, né? E esse paradoxo, ele é um vilão muito, mas muito poderoso que aconteceu nos quadrinhos recentemente. E aí depois ele pede lá pra Iris meio que pesquisar quem é esse cara, e ela fala que é tal de Paradoxo, que veio do século 25 para acabar com o Flash, por causa que diz ele que ele é meio que como se fosse um ladrão de tempo, alguma coisa assim, né? Que ele é o culpado de tudo isso, da linha do tempo ser meio que corrompida e tal. Então teve uma treta enorme nessa parte. E eu meio que adaptei essa história através de uma outra HQ, né? Chamado A Era do Flash, onde tem o Barry e o Godspeed, né? Por causa que eu meio que tirei o Godspeed dessa parte, porque eu não queria que ele aparecesse no filme agora, né? Porque eu não sei se ele vai aparecer, né? Porque eu acho que é impossível dele aparecer. Então eu meio que peguei um outro personagem, que é o Wally West, para substituir ele. E também nessa HQ, eu não quero... Tipo, eu vou contar um pouco de spoiler, tá? Me desculpa quem não vai gostar. Mas nessa HQ, ele meio que morre, né? O Godspeed, por causa que o Flash Reverso aparece. E é por isso que tem o Flash Negro, que eu não queria que colocasse o Flash Reverso. O Flash Reverso foi meio que como se fosse meio que uma adaptação para ser o Flash Negro, entendeu? E no final do filme que ele vai se tornar o Flash Reverso. Ao longo desse vídeo eu vou explicar para vocês, então fica aqui no vídeo, tá, galera? Fica aqui no vídeo que esse vídeo vai ser muito bom, tá? Mas antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal, porque isso vai me ajudar bastante, né? E quem assistiu a minha live ontem, cara, gostou bastante disso tudo, né? Eu espero muito que eu chego, né, nos 350 inscritos, tá? Então muito obrigado mesmo para quem tá se inscrevendo, tá? Então agora vamos continuar. Lembra que eu falei guerra em dois mundos? Então, essa guerra, né, eles partem para um outro lugar onde fica em uma outra galáxia, né? E nessa visão que o Wally tinha visto vários velocistas lutando um contra o outro, até mesmo o Flash do Grant Gustin tá lutando, né? Isso aconteceu de fato, né? E aí nessa batalha, né? Tipo assim, o Flash Negro meio que iniciou o plano deles, né? Por causa que como os velocistas perceberam que eles estavam lutando contra o outro e isso era uma apenas distração, e aí começou o plano do Flash Negro, e aí ele meio que fingiu que ele sacrificou para salvar todo mundo, assim, matando o Paradoxo, né? Mas na verdade ele roubou os poderes do Paradoxo para ficar imbatível e tal, né? Isso aqui foi minha imaginação, tá, galera? Isso aqui foi imaginação fértil, né?
E aí depois, né, os velocistas perceberam isso, né, e aí lutaram contra ele, né. E aí ele fingiu que ele tinha sido meio que vaporizado, o Flash negro, e aí a história acabou, né. E é o seguinte, e aí depois nas cenas pós-créditos, tá, tem cenas pós-créditos no terceiro filme, tá, que são 2 cenas pós-créditos, tá, então fica ligado. Bom, a primeira cena pós-créditos mostra, né, o Flash negro, né, virando o Flash reverso, né, por causa que, tipo assim, ele pegou a energia lá do corpo do Paradoxo e ele ficou com uma pele humana, com a pele do Eobard Thawne, mas não existiu o Eobard Thawne nesse filme, tá? E aí ele ficou com uma pessoa desconhecida que não existe, e aí é o seguinte, ele meio que pegou essa identidade, depois ele ficou inventando seu nome e tal, né, ele criou uma identidade para ele, chamado Eobard Thawne. E aí, tipo, ele não vai usar um traje amarelo, não, ele vai usar um traje preto e vermelho, que é igual o Flash negro, né? E aí depois, na segunda cena pós-créditos, né, ele fez meio que, tipo assim, meio que uma equipe para ele, né? Já que o Flash tem a equipe dele, ele falou assim, meu arco-inimigo tem uma equipe, então eu vou fazer minha própria equipe. A galeria do Professor Zoom, e agora ele trocou o nome dele para Professor Zoom, mas só deixou o traje preto, né? E aí ele chamou vários vilões conhecidos do Flash, mano, vários mesmo, o Capitão Frio, o Capitão Boomerang, tem de tudo, ele, até o Grodd, né, o Grodd. E aí é o seguinte, galera, isso foi essa trilogia incrível que eu acabei de meio que começar. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, foi mais ou menos explicando pra vocês como seria a minha trilogia, né, porque eu sou muito fã do Flash. E um monte de gente gosta do Flash, então eu acho que muita gente vai gostar disso. Então é isso, galera, até a próxima, falou e fui, tchau pessoal!